Olá, estamos com mais um Ponto de Vista ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo e vivos, graças a Deus, né? Mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, né? A gente de segunda a sexta-feira sempre juntos, 1h30 da tarde, um horário tradicional da discussão do Covid, claro, discussão política, enfim, tudo gira em torno da Covid-19, né? Deste embate, combate contra o coronavírus, que vai aí se disseminando pelo país afora. Agora o estado de Minas Gerais decretando, tá um negócio, é lockdown ou não é lockdown? É um meio lockdown. Se é meio lockdown, como diz o médico Arnaldo Lichtenstein, clínico, né, mestre pela USP e médico do HC, o Hospital das Clínicas, né, não tem meia grávida. Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida. O que nós fazemos no Brasil é tentar inventar um tal de um meio lockdown. Não tem lockdown pela metade. Ou você faz o lockdown, tranca tudo, que no Brasil nunca aconteceu, ou você simplesmente não faz o lockdown. Nós tentamos fazer aqui, através do governo do Estado de São Paulo, enfim, eu já disse que o Dória comete milhões de erros, nós criticamos o Dória aqui quase que diariamente, no ponto de vista, mas eu pessoalmente não atribuo a ele a responsabilidade dessa situação caótica que o Estado de São Paulo vive. Acho que o governo federal tem a maior culpa no cartório, o ex-Ministério da Saúde, né, é o maior responsável, porque o Ministério da Saúde não existe mais, não sei o que vai fazer o novo ministro, vamos falar sobre isso, né, se vai demitir toda aquela turma nomeada pelo ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, o pior ministro da saúde da história da humanidade. Eu duvido que haja na história do mundo, né, um ministro da área da saúde tão incompetente, né? Tão incompetente, tão ruim como foi, ainda é, né? O ministro Eduardo Pazuello. Uma vergonha para todos nós, faltar oxigênio em Manaus. E agora eu ouvia um infectologista falando a respeito da situação toda que vai se espalhando pelo país inteiro, né? Não é à toa que o Estado de São Paulo tem esse meio lockdown, essa tentativa de lockdown, enfim, fechamento de tudo, né? Mas muita coisa não fecha, né? E ele dizendo que o grande responsável por essa nova cepa se espalhar foi o governo federal, que deu de ombros para o que acontecia em Manaus, né? Manaus deu exemplo para o país inteiro o que estava acontecendo, né? O que poderia vir a acontecer ali à frente. E o que fez o ministro? Ele disse que não é obrigação do ministério, nós não temos nada a ver com oxigênio. Porra! Então o hospital tem a ver com o quê? Né? Com área de direito? Com a área da economia e finanças? É isso, o ministro Pazuello? Tenha santa paciência, né? Então acho que esgotou a paciência de todos os apoiadores do presidente da República, né? E ele ficou realmente sem saída, né? Uma rua sem saída, foi obrigado a escolher um outro nome para o ministério e tirar o Pazuello, que era um puxa-saco embora, dizia amém, presidente, né? O cara tem a coluna curva, né? Faz assim para o presidente, toda hora. Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Posso beijar os seus pés, presidente? Ele ia lá beijar os pés do presidente da República. Uma vergonha, né? Uma vergonha que foi essa gestão, ou essa congestão, essa indigestão do Ministério da Saúde, o ex-Ministério da Saúde. Eu espero que seja recomposto, né, com pessoas competentes que saibam o que fazer. O ministro que vai assumir, pelo menos, sempre foi contra o uso da hidroxicloroquina, porque entendia que a cloroquina não servia para nada no que diz respeito ao combate ao coronavírus, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos, né? A vergonha que passou, né? A médica Ludmila, a doutora Ludmila Rajar, né? Indo a Brasília, sofrendo ameaças, sendo achincalhada pelas redes sociais, tendo o hotel onde ela estava hospedada com 2 ou 3 tentativas de invasão, ameaças de morte contra a médica. E só para lembrar, né? Ela foi indicada ao Ministério da Saúde pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? Ela já deve ter ligado para ele, né, para Arthur Lira, e dito, pô, presidente, muito obrigado, né, porque é médica dele, ele é cliente dela, né? Deve ter agradecido a ele, né? Pô, obrigado por tudo que você me proporcionou aqui, né, por essa experiência inominável, né, que eu tive aqui em Brasília, na minha passagem aqui por 2 dias, sendo achincalhada pelos
bolsominions aí pelas redes sociais. Não sei qual é a postura do Arthur Lira. Ele simplesmente não se manifestou depois da indicação do tal do cardiologista Queiroga, né? De segunda a sexta, sempre às 8 da noite, você tem sempre a nossa reprise, né? A partir, já disse, às 8 da noite, aqui pela Santa Cecília TV. Ladies first, Gisela Monteiro, psicóloga, né, doutora em psicologia social e coordenadora do curso de psicologia da Unisanta. Nos dá o prazer e a satisfação de retornar aqui ao Ponto de Vista. Prazer recebê-la outra vez, Gisela. E depois de tudo que eu falei, não está tudo bem, evidentemente, né? Mas nós estamos vivos aqui, já é uma grande coisa, né? Estamos aqui tentando resistir a essa circunstância que jamais imaginamos passar e jamais imaginamos há um ano atrás que estaríamos ainda vivendo isso e de uma forma pior, né? A condição de saúde mental da população está uma lástima, todo mundo amedrontado, todo mundo tenso, preocupado, uma parte da população com menor quantidade de recursos econômicos, assustados, muita gente, né? Porque com quase 300 mil mortos, a gente entende que tem tantas famílias, tantas pessoas vivendo um luto que se soma ao medo, à tensão, à preocupação, a um desgaste, e é isso, estamos resistindo, né? Bravamente, né? Na medida do possível, estamos aí resistindo bravamente. Fernando Chagas, cientista político, né, especialista em finanças públicas, com a gente também nesta edição do Ponto de Vista. Prazer revê-lo, Chagas. Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, também aos internautas. Eu vinha pensando no que ia falar na abertura, como sempre, falar de economia, mas não dá para falar de economia, tem que falar da Ludmilla. Daí que eu ia falar da taxa de juros. A taxa de juros vai subir no mínimo 0,5% na quarta-feira. É amanhã, né? Amanhã. Amanhã, no mínimo. Também conhecida por amanhã, né? No mínimo 0,5%, se não 0,75%. Alguns mais radicais que falam até 1%. Eu aposto em 0,5%. Mas não dá para fugir do caso da Ludmilla. Seguindo o raciocínio do Boturão, a Ludmilla ela foi indicada pelo Lira. E o Lira telefonou para o presidente Bolsonaro e o Bolsonaro ficou de ouvi-la. Ela saiu no sábado para Brasília, ficou hospedada no hotel que ela quase foi agredida, fora as milícias digitais que invadiram as redes sociais da Ludmilla. E ela acreditou, como o Lira também acreditou. O Lira, ele é líder do Centrão. Mais importante do que ser presidente do Congresso é ser líder do Centrão. Verdade. Ser líder do Centrão é algo muito importante na atual conjuntura do Brasil. Foi falar com o Bolsonaro, ela esperava que ia encontrar um presidente que ouvir os princípios da ciência para melhorar a situação do Brasil em relação ao combate à Covid. E lá estavam um general, que eu não me recordo quem é, estava o Eduardo Bananinha. Eduardo Bananinha é filho do Bolsonaro. E o Eduardo pergunta para ela se ela é a favor do aborto, se é a favor das armas. Ela foi ali tratar do combate à Covid. Ela foi tratar de salvar vidas no Brasil. Ali não passou de uma grande armação para descartar a Ludmilla e colocar alguém que seja serviçal, como foi o Pazuello. O que eu estou vendo, a diferença do Pazuello pelo Queiroga é que ele é médico e o Pazuello era um intendente. Espero que, no mínimo, o Marcelo Queiroga honre a sua condição de médico e também respeite a ética médica. E faça um tratamento do brasileiro, não precoce, mas um tratamento adequado para salvar vidas no Brasil. Mas deixando esse lado, o que mais impressionou, o Bolsonaro ele não costuma cumprir acordos e mais uma vez não cumpriu acordo. Só que agora é o presidente do Congresso, não, desculpe, é o presidente da Câmara Federal. E o troco virá. Não virá agora, não virá depois, mas o troco virá. Ficou mais uma vez patenteado que não dá para confiar no Bolsonaro. Não dá para confiar no Bolsonaro, seja como político, seja como presidente da República, ou seja como defensor das condições sanitárias do Brasil. Aguardemos. Essa brincadeira do Bolsonaro com o Lira não vai ficar barato para ele.
Vamos esperar, porque o Bolsonaro, como dessa vez ele não respeitou o acordo que fez com o Lira, em outras ocasiões ele também não vai respeitar. Vai chegar num momento que o mundo político não vai suportar mais essas condutas erráticas do presidente da República, Jair Bolsonaro. Repito, dessa vez ele mexeu com Lira, líder do Centrão. Eu fico assim um pouco espantado que o Arthur Lira tenha confiado, não é? Também. Na boa-fé do presidente da República em relação à doutora Ludmilla. Porque a Ludmilla assumindo o ministério com carta branca, ela ia dar um cavalo de pau, como dissemos ontem aqui, né, nessa política burra, né, incompetente, inútil, de combate ao coronavírus que é praticada pelo ex-Ministério da Saúde, né? Talvez um dia volte a haver Ministério da Saúde no Brasil. Hoje está completamente destruído, não serve para coisa nenhuma aquilo lá. Agora, pode ter sido também uma jogada, bom, não sei, eu acho que dificilmente você tem uma pessoa que você confia extremamente, que é o seu médico, ou a sua médica, né, vai fazer consulta anual, 2 vezes por ano, enfim. Eu jamais colocaria a médica que me faz o check-up há 11 anos, né, numa roubada dessa, né. Mesmo que fosse um plano arquitetado, né, para puxar o tapete do presidente negacionista. Acho que jamais faria uma coisa dessa. Então, acho que realmente o Lira não fez, né? Porque como é que ele vai explicar para ela na próxima consulta? Quer dizer, não tem cabimento. Você tem uma relação com o médico, né? Além de confiança, de respeito, você gosta da pessoa porque o médico trata de você, o médico cuida de você, orienta você, né? No caso, a médica, né? E uma médica extremamente competente, basta ver o currículo dela, pô, né? Marcos Santana na ponta, sempre acompanhando as informações que vão surgindo, a sua participação aqui com a gente. E aí, Santana? Estamos vivos? Estamos vivos. Desejar boa tarde, na medida do possível. E, Edgar Butrão, você e o Chagas pontuaram muito bem a responsabilidade, na verdade, a irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, de seu ministro, e agora ex-ministro Pazuello, para a atual situação, nos níveis que a pandemia se encontra no Brasil, centenas de milhares de mortos, com tendência de alta, mas na prática temos corresponsáveis, que eu já falei aqui no programa de ontem, e vou reforçar, corresponsáveis que convivem, que estão entre nós. São os negacionistas, são as pessoas, falamos aqui ontem, as pessoas que insistem em negar a realidade e muitas delas promovem carreatas querendo... fazendo com pleitos completamente absurdos e não percebem a gravidade do problema. Em Santos, por exemplo, aqui, na Baixada Santista, na verdade, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid ultrapassou a marca de 73%. E os especialistas, as pessoas que cuidam dos doentes, estimam que em 2 semanas, se nada for feito, se a população não colaborar, chegaremos a um colapso na ocupação de leitos de UTI. E mais do que isso, o número de mortes em Santos, em apenas 1 semana, aumentou nada menos que 56%. Enquanto isso aí, temos negacionistas, pessoas que insistem em negar a realidade, em apoiar o presidente Jair Bolsonaro, em fazerem pleitos específicos que, na verdade, não contemplam a resolução dos problemas. E vamos ver se a Gisela, que é uma psicóloga, mestra, doutora no assunto, tenta ajudar a gente a entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Uma tarefa muito inglória. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre boa noite, obrigado para você que está conosco na reprise, de segunda a sexta às 8 da noite. Claro, não precisa nem repetir, mas vou repetir sempre o mantra, né? O programa ao vivo acaba às 14h30 até começar a reprise. Sabe Deus o que pode acontecer na combalida República Brasileira. Até um novo ministro, não é? da Saúde foi anunciado. Não está no cargo ainda, vai que de repente ele não toma posse, né? Vai que de repente acontece alguma coisa e... Bom, em virtude dessa situação, Pazuello segue no cargo, enfim, né?
resolvendo todos os nossos problemas. O Santos tem agora 37.198 casos confirmados, 1.142 pessoas faleceram aqui na cidade. Nossos sentimentos a todos os parentes e amigos, né? 2.208.242 casos no estado de São Paulo, 64.223 óbitos, números de ontem à noite. Hoje pela manhã eu já acompanhava aqui num site, mais 600 óbitos, né, que nós batemos em 24 horas no estado de São Paulo. Realmente o estado de São Paulo vive uma situação dramática, né? É a tal história, ou você tem coragem ou você não tem coragem, né? Ou você faz um lockdown ou você não consegue fazer, não tem peito para fazer o lockdown. O governador até agora fica enrolando ali e tal, ameaça fazer, faz que faz e tal, não sei o quê. Para fazer, realmente, acaba não fazendo. No Brasil, 11.519.604 casos, 280.000 mortos. São 279.286 números de ontem à noite. É claro que hoje, né, vamos ultrapassar os 280.000 mortos em números oficiais, não é, que a comunidade científica não aceita, né, e afirma categoricamente que esses números são totalmente irreais, né? Então, nós teríamos aí já ultrapassando a casa dos 300 mil brasileiros. Sabe o que é 300 mil pessoas, amigo? Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, juntamos lá o campo do Palmeiras com o campo do Corinthians, né, e o do São Paulo. Hoje você tem o do São Paulo uns 70 mil pessoas, o do Palmeiras umas 50, 55 mil, do Corinthians uns 45 mil pessoas. Quanto dá essa brincadeira aí? 100 mil, né? 180. 170 mil, 180 mil, por aí e tal. Se você juntar os 3 estádios, os maiores estádios do estado de São Paulo, não cabe o número de mortos no Brasil. Porra, é inacreditável. Morre uma pessoa por minuto no Brasil. Uma pessoa por minuto no país. Eu assisti o Jornal da Cultura outro dia e tem um reloginho lá que parece mórbido, né? Eu sei que parece mórbido, mas é para chocar mesmo o que eles estão fazendo, né? Tem um reloginho lá, o Jornal da Cultura começa em tal horário, bate lá, acho que 40 minutos, 40 e poucos minutos, não chega a 50 minutos. Acaba de morrer mais uma pessoa por Covid no Brasil, na média que o Chagas acabou de lembrar aqui. Ou seja, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo. E tem um ponto, Boturão, que a gente aqui conversa muito, né, mas não vê a realidade. Ontem eu fui num hospital de referência aqui da Baixada Santista, providenciar a transferência de um parente do hospital para uma clínica, né, uma clínica para idosos. E como todo jornalista curioso, começa a conversar, pergunta. Eu saí de lá correndo assustado. O que eu percebi ali, hospital de referência. O que eu percebi ali, se algum de nós precisar de UTI, nós vamos ter dificuldades em salvar a nossa vida, porque não tem UTI e não tem respiradores. Saí de lá apavorado. Bom, como qualquer ser humano que tem um pingo de bom senso, né? Está faltando bom senso, a Gisela vai poder falar sobre isso, né? Aqui a gente está quase encerrando esse primeiro bloco, né? Abriu o segundo bloco com essa questão levantada pelo Santana, que é uma questão bastante interessante, né? Gente da área de saúde. Não é só o pessoal aí que, em tese, não é inculto, não é? Tem gente da área da saúde, cara que não vou dizer que seja médico e tal, né? Não é bem isso, não. Mas se aproxima aí da área da medicina, né? E que contesta o uso de máscara. Porra, é inacreditável uma coisa dessa. O mundo inteiro tomou essa decisão, essa medida, não há o que fazer. Ao contrário de a não ser vacinar a população, né? Agora tem uma encrenca aí com a vacina da AstraZeneca, tem um lado comercial aí que está pegando, uma situação complexa aí que está acontecendo, enfim. Bom, nós temos aí a série de medidas tomadas pelo prefeito de Santos, uma delas foi aumentar aí a multa, né, ô Chagas? Isso. Será que isso mexe com a cabeça das pessoas, Gisela? Porque era R$100 a multa, agora se você tiver sem máscara é 300. Eu nunca vi ninguém ser multado, essa aqui é a questão. Que a punição faz efeito, a gente sabe que sim, né? Faz, né? Todos nós lembramos quando guiávamos sem cinto de segurança, enquanto não houve multa e fiscalização e punição, o bolso foi preponderante, né, para isso ser feito. Agora, a gente anda pela rua, passei com meu cachorro todo dia na Avenida da Praia ali, eu não vejo nenhum guarda municipal, não sei qual seria a autoridade para multar essas pessoas, não tem ninguém falando. Eu vejo, boa parte está usando máscara, diga-se de passagem. Eu acho que quem não usa hoje é minoria, mas não devia ser ninguém, né?
Então, não devia ser ninguém sem máscara. Não, a maioria usa máscara. A maioria usa. Então, você dizer assim que... representativo aí de pessoas que... E essa história do desconforto... Bom, não sei se vocês já ouviram a piada de que daqui a 10 anos a gente vai estar conversando, tinham 2 caras conversando e falando assim, caramba, a gente agora, né, nessa situação, que saudades do coronavírus, que a gente só usava máscara, agora a gente tem que andar de fralda. Né? Então, assim, se a gente pensar, a gente podia estar com um vírus que desse uma diarreia poderosa que nos fizesse ser obrigados a andar de fralda, né? Então, é incômodo. Eu não conheço quem se sinta confortável com a máscara, mas não é questão de querer gostar, ou é questão de se submeter, como diz a doutora Margarete do Rio, que é sensacional, né? É um ato civilizatório, né? Aí na questão da máscara, eu vejo mais que é uma questão de cidadania, né? Quem pode multar? A Guarda Municipal e a fiscalização de postura. No caso das máscaras, a atribuição é da Guarda Municipal, mas o contingente, o efetivo da Guarda Municipal é impossível multar todo mundo. Tem um número elevado de multas, sim, estabelecimentos sendo fechados e multados. E a questão, como eu disse, não dá para ter a cada esquina um guarda municipal. Isso então, enquanto ele pegar em flagrante, e aumentou de 100 para 300, podendo chegar a 600, e dependendo, pode chegar, se não me falha a memória, a 3.000. Mas não é a questão da multa. É a questão de fazer a pessoa ter um mínimo de disciplina. Como vai ter um mínimo de disciplina? Com a multa. Mas não vejo que a multa vai resolver. Eu vejo mais que é uma questão de cidadania, de consciência das pessoas. E determinar, é interessante, você que é psicólogo, determinados perfis, a gente vê que eles não usam máscara. E a gente percebe, esse perfil aqui de pessoa não usa máscara. E você vê uma outra pessoa parecida com aquela, ela também não usa máscara. Em síntese, quando você vê uma pessoa bombada ou com roupa de militar, não que seja militar, mas com roupa de militar. Ao estilo. O estilo. Eles não usam máscara. É uma boa tese para dizer. É interessante. E também eu percebo muito, pode ser coincidência, você que é psicóloga, aquelas pessoas que levam o cachorrinho, ou os profissionais que levam os cachorrinhos... Também não são muito chegados. Também não são muito chegados. Não o dono do cachorro, aquele que é pago para... É interessante. É verdade. Tem uns perfis aí que são bastante curiosos. Viu? Olha aqui, a gente tem a UTI em Santos, né? As UTIs aqui dos hospitais de Santos, a rede pública, você tem, através do SUS, 61%, 61%, não é? Ocupadas até ontem à noite. Na rede privada, 72% até este momento. Então, nós já dissemos aqui, né? Os grandes hospitais de São Paulo, os mais famosos, mais conhecidos, estão completamente lotados. Não adianta você se fixar no plano de saúde. Tem o melhor plano de saúde do Brasil, joga no lixo, não serve para nada. Sou milionário, não interessa, se você não comprar um hospital, você não vai ser atendido, amigo, a não ser que você vá para o SUS, tá certo? Ou você vai caçar aí pelo Brasil inteiro algum lugar, né, onde haja um hospital de ponta que possa te atender, porque o Einstein não vai te receber, nem o Sírio, nem o Santa Catarina, nem o Oswaldo Cruz, nem desses grandes hospitais Beneficência Portuguesa de São Paulo, nenhum desses grandes hospitais da capital paulista, nem na Unicamp, não tem vaga. Não tem vaga de UTI nos principais hospitais do estado de São Paulo, que é não só o estado mais poderoso da nação, mas na América Latina inteira você não encontra um ente federativo tão forte, tão poderoso como o estado de São Paulo, né? E em número de vacinações, 75 mil doses já foram aplicadas aqui na cidade de Santos, que continua aí tendo aí um dos melhores índices, talvez o segundo índice melhor de todo o estado de São Paulo. Vamos para o intervalo e já a Gisela vai trabalhar bastante aqui no segundo bloco, em instantes. Muito bem, estamos de volta, sequência do Ponto de Vista, aqui com as participações importantes da Gisela Monteiro, psicóloga, não é, e coordenadora do curso de Psicologia aqui da Universidade de Santa Cecília, onde Santa, Fernando Chagas com a gente, Marcos Santana acompanhando as informações que vão acontecendo. A gente deixou aqui reservado para a Gisela, né, a fácil missão, né, de resolver para nós, né, o que se passa na cabeça dessa gente aí que vai para
para baixo do prédio do prefeito, né, para chincalhar o prefeito, xingar o prefeito pelas redes sociais, né. Aliás, antes disso, tinha um videozinho aí, né, com a doutora Ludmila. Está no ponto aí o vídeo, não? Pode soltar? Vamos lá. A doutora Ludmila foi esse vídeo foi um dos motivos, né, que geraram os ataques, né, à doutora Ludmila por conta dos bolsominions aí espalhados aí pelas redes sociais. Confira aí. Tem áudio? Entrou? Tá, vamos, daqui a pouquinho a internação da ex-presidente Dilma, o tratamento de um câncer que ela teve, e ela foi fazer lá um check-up, né, no Sírio-Libanês. Aliás, todo mundo vai fazer check-up no Sírio-Libanês, né? Eles, pelo menos, alguns dizem que tem plano de saúde que cobre, outros vão porque tem cargo, né? A Dilma foi lá e tal, foi muito bem atendida, o médico era o Calil, o chefe da cardiologia, e a Ludmila era parceira do Calil, né? Trabalhava com o Calil na cardiologia do Sírio-Libanês, né? E aí ela estava lá com o violão, tocando violão, cantando uma musiquinha, junto com o Calil, né? O Calil lá com o seu equipamento também, musical, enfim, fizeram uma música para Dilma. Agora, os caras caíram de pau nas redes sociais, né? Porque a doutora Ludmila aparecia nesse vídeo, né, fazendo essa musiquinha, cantando essa musiquinha para a ex-presidente Dilma Rousseff. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, né? O cara que faz isso é um imbecil completo de pai e mãe, né? Porque, porra, precisa tanta paciência. Você acha que ela só fez isso porque era Dilma Rousseff, rapaz? Ela faz isso para todos os seus doentes. Todas as pessoas que estão acamadas, que tem algum problema um pouco mais sério e tal, tem que ficar lá internado, qualquer coisa. E ela, o Calil, enfim, eles não estão nem juntos mais, né? O Armando de Matos teve ontem aqui, conheceu pessoalmente a doutora Ludmila, né? Uma atuação com um caso, um problema de saúde que teve a ex-mulher dele, que também é médica, né? E foi atendida, muito bem atendida, lá no Sírio, pelo Calil e pela doutora Ludmila. Quer dizer, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo, né, Gisele? É inacreditável. Assim, a gente ouviu quando surgiu a vacina, da necessidade de vacinação, muita gente que eu ouvi que disse que não ia se vacinar, foi correndo tomar. Então, assim, a gente pensar que o eleitorado do Bolsonaro, 57 milhões, se não me engano, de votos, né, 55% dos eleitores, tinha muita gente que não acompanhou, não sabia exatamente quem era o Bolsonaro. Não dá para dizer, todo mundo sabia. Era fácil saber desde que se investigasse minimamente que ele foi deputado federal e nunca fez nada de proveitoso, a não ser para si e para os 5 filhos, né, e ex-mulheres, um grupinho de 7, 8, 10 pessoas. Mas votaram anti-PT, né? Então, boa parte dessas pessoas foi entendendo quem é este homem, o presidente do Brasil, e foi se arrependendo, né? É bom você já ir, né? As pessoas foram se arrependendo e entendendo que ele não tem nenhuma condição de governar um país, porque ele não entende as suas responsabilidades. Agora, esta parcela radical, né, que fica insistentemente defendendo o que é indefensável, eu acho que é uma parcela, como o Fernando estava falando das pessoas que não usam máscara e tal. É preciso um contorcionismo argumentativo, né? Você tem que fazer estava comentando com eles, eu fui recentemente num médico, num cardiologista aqui em Santos, que começou a argumentar comigo, isso faz uns meses, né, da ivermectina, aquela história toda, e falando assim, mas ao menos não tem corrupção. Não dá para conceber que, primeiro, que não é verdade, que não tem corrupção, né? A gente tem todas as denúncias de rachadinha dentro da própria família. Veja as matérias do UOL de ontem, né? Sim, sim. E por outro lado, não basta não roubar, porque a gente pode pensar então que não ter corrupção é uma condição necessária, mas que não há ação nenhuma. E essas pessoas não dão o braço a torcer, é uma necessidade de manutenção de uma afirmação, de ter certeza, né? A gente entende que a saúde mental faz parte de um quadro de saúde mental, um bom contato com a realidade, né? Você olhar e compreender o que está se passando, que é uma coisa que a gente está tendo dificuldade, porque as coisas não melhoram, a gente está tentando entender e se adaptar e contribuir e colaborar.
mas uma parte dessa população nega-se. Então, não é só um negacionismo à ciência, é um negacionismo à realidade. E por quê? Porque para eu olhar para a realidade, eu vou ter que dar o braço a torcer e assumir que este homem não tem condição, que as coisas não vão indo bem, que eu preciso mudar de posição, mudar de ideia. E aí fica-se com o imperativo da liberdade individual como sendo um princípio inviolável e que as pessoas têm. Então, assim, a obrigatoriedade da vacina, ela é um fato nos países civilizados. Para você matricular seu filho na escola, você tem que levar a carteira de vacinação. Não é com esta vacina. E, claro, existem pessoas que não podem, por circunstâncias biológicas, tomar. Mas boa parte da população toma. E, assim, todas as doenças com vacinas foram debeladas. Então, assim, essas pessoas que se mantêm fiéis, né, que participaram das carreatas, que, aliás, foram minguando, ia de domingo. Meu marido é jornalista, eu perguntei para ele, estava em São Paulo, eu falei, como é que foi? Porque também o que se publica de imagem dentro de rede social, a gente não pode confiar, porque são imagens manipuladas. Claro, ele falou, uma tomada de um determinado 100 carros, 200 você pegar carros. Ali, tem 50, 60 carros, 80, 100 carros, mas tem 2.500. Não, e imagens anteriores também, de carreatas antigas, quer dizer, esta deste final de semana. Gisela. Porque fica difícil defender alguma coisa, desculpe, Marco, que não seja pró-vida, né? A vida é um valor, é um princípio universal. Então, a economia... mas se não tem economia... Então, faz parte do dever dos governos municipal, estadual e federal cuidar da economia para que não haja essa dicotomia ou economia ou não. Não existe isso. Então, tem que cuidar para que a gente tenha as pessoas que dependem mais, né? O nosso amigo aqui atrás das câmeras estava falando que está vendo as coisas abertas. Não estão tão fechadas assim. Então, portinha, meia porta, as pessoas se viram. E é compreensível isso, porque não tem outro respaldo. Vai ter em abril um auxílio com 1/3 do valor, né, um pouquinho mais que 1/3 do valor anterior. Aqui então, em Santos o prefeito está preparando aí um pacote, né, Chagas? Para ajudar as pessoas de baixa renda. E ajudar de alguma maneira também. Desonerar alguns tributos tributos que incidem sobre a atividade Agora, econômica. o Chagas, a Gisela estava falando sobre essa parcela da população que não dá o braço a torcer, apesar de tantas evidências, tantos fatos, né? O principal opositor desse grupo são os fatos, é a verdade, né? Não é nem o PT, o comunismo, não é nada disso, né? Eu estava lembrando uma conversa que eu tive com um amigo meu no domingo, e eu estava comentando com ele, olha, na época que eu cobria matérias de polícia, e eu acho que hoje não é diferente, o maior tipo de crime que tem subnotificação é o estelionato, principalmente o chamado golpe do vigário. Aquela pessoa que acha que tem a certeza de que vai fazer um bom negócio, acha que está levando uma vantagem, e aí toma um golpe, toma um prejuízo, e aí quando ela percebe que fez um papel ridículo, ela tem vergonha de admitir que foi vítima disso daí. Então, nem ao menos a polícia, ela comunica, não comunica os familiares, os amigos e assim por diante. Então, esse eleitor, entre aspas, convicto de Jair Bolsonaro, que teve um voto de protesto para acabar com a corrupção, né, e para acabar com a esquerda, esse tipo de coisa toda, dessa ladainha que a gente está acostumado a ouvir, essas pessoas aí, elas têm essa vergonha de admitir. Então, o que elas fazem? Uma estratégia de defesa. Elas começam a construir um discurso, uma realidade, construir uma linha argumentativa, só que essa linha argumentativa não encontra reflexo com a realidade. Então, cada vez isso aí piora ainda mais. Então, primeiro a culpa são dos governadores, a culpa é do STF, a vacina que é da China e assim por diante, né? Quando na prática o que essas pessoas precisam é fazer uma reflexão pessoal. Acordar de manhã, olhar para o espelho e falar assim, puxa vida, o que eu estou fazendo? Né? São argumentos delirantes do tipo, o comunismo, o socialismo, o governo do PT, os 13 anos, foram uma esquerda, uma centro-esquerda, uma esquerda democrática. Nunca houve comunismo. O Felipe Neto, né, que foi trucidado ontem, recebeu uma intimação para ele, o famoso youtuber, para ir responder, porque ele chamou o presidente de genocida. Hoje ele falou que durante 4 ou 5 anos ele fez críticas ao Lula, falou e publicou 4 ou 5 anos descendo a lenha no Lula, nunca foi indiciado, nada. Então, assim,
Falar sobre comunismo e socialismo é delirante. Nós nunca vivemos isso aqui, isso não existe mais no mundo. O PT ele nunca foi comunista. Então, assim, eu tenho nunca várias os bancos críticas. lucraram tanto nos governos petistas. E o Reinaldo Azevedo, que foi um sério crítico do PT, também é um sério crítico do Bolsonaro. Só que Antônio Vila. O Vila é o maior de todos, não sofrem essa retaliação. Mas só queria, sob o ângulo da psicologia. Ontem uma amiga minha empresária, participando de uma live no Zoom, ela tentou explicar para vários empresários por que ela mudou de posição. E encontrou dificuldades e mostrou números. A taxa de juros que vai subir, a inflação que está subindo, o desemprego. E o maior reflexo já foi até debatido aqui no programa com o Fabrício, tudo isso reflete no câmbio. O dólar que aumentou, fizemos uma conta antes no programa, 55% aproximadamente foi a subida do dólar desde que Bolsonaro assumiu. E eles estão tendo prejuízos. Um grande empresário, um CEO de um grande banco, concordou com ela. Alguns ficaram, sim, mas é o que você falou, mas não é corrupto. Aí ela falou, é corrupto sim. Consertando, tem corrupção sim, não é corrupto, tem corrupção sim. Mas a grande maioria, tendo prejuízo em seus negócios, mantém essa posição, sob o ângulo da psicologia. Por que eles mantêm essa posição? Se eles estão também tomando prejuízo financeiro. Então, eu acho que tem um limite, né? Primeiro eu queria dizer assim, a postura do Bolsonaro não vai mudar, não há nenhuma possibilidade de ele compreender, dele empatizar, se sensibilizar. Não há. Há, sim, de fora para dentro. Então, o que fez muita pressão? O Ciro Gomes vive batendo, criticando, chamando de genocida diariamente. Não acontece nada. O Lula falou 3 horas em São Bernardo do Campo. Semana passada, não é candidato oficial. Só a presença dele no circo fez muito mais. Então, assim, é pressão política. Até colocou máscara. O Centrão, o Arthur Lira, né, aqueles ditados que meu pai falava que não tem santo no meio da prostituição, ninguém é santo, né? Então, assim, é todo mundo. Ele colocou uma médica particular dele numa tentativa de que eu pudesse ser minimamente... Então, assim, ele que não brinque com o Centrão, porque o Centrão é tomar lá da cá. Não tem virgem no meio do prostíbulo. Todo mundo sabe como as coisas funcionam. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, os empresários, acho que não mudam porque estão se agarrando ideologicamente num momento. Vai chegar um limite, eu penso. Ou o cara tem uma questão ideológica na qual ele é extremamente fixado e que o impede de ter o contato com a realidade, mas eu penso que o bolso é o maior, né? Todo mundo, o impeachment só vem quando há uma economia destruída. Então, eu penso que pode... eu não sou cientista política, é que eu gosto de ler, né? O que a gente vê é que talvez haja um embargo internacional, uma pressão, porque o Brasil vai ser um país isolado, já estamos isolados do resto do mundo. Politicamente, então, assim, olha, a gente não compra aço, a gente não vai comprar aço, não compra soja, vai começar algum tipo de pressão externa, a pressão interna do Centrão, que está querendo cargo das relações exteriores, na Casa Civil, na saúde. A saúde, e quem escolheu foi um dos filhos dele. Essa indicação é mais um. Do Eduardo. Trocou 6 por meia dúzia. Então, assim, eu acho que esta postura de sustentar uma ideia, ela tem limite. E você vai vendo que esta CEO e outros, eles vão debandando devagarzinho. É uma questão de tempo. Quando o Centrão entender que o barco vai para o brejo, né, que eles vão também debandar e virar como fizeram para votar o impeachment. Foi exatamente assim. Eu ainda acho que essa gente que não assume, né, gente, é a realidade dos fatos. Faça uma conta, o dólar estava 3,70, 3,80 aproximadamente, quando o Bolsonaro, em dezembro de 2018, aí ele assumiu em janeiro de 2019, nós estamos em março de 2021. O dólar subiu no Brasil 53, 54, 55%. A moeda que mais desvalorizou no mundo. Disparado. É o real. Disse aqui na semana passada o Fabrício Pierdomênico, né, um economista extremamente competente, ex-diretor da Codesp, consultor portuário. Vocês acham que ele faz o quê, o Fabrício?
Ele fica brincando lá contra o Bolsonaro, com os clientes dele. Ó, vou sacanear, odeio o Bolsonaro, então vou falar para o meu cliente, falo, vem cá, ó, é o seguinte, não põe dinheiro não. Não põe dinheiro não, enquanto o Bolsonaro está aí. Aí o cara não põe o dinheiro e aí da semana que vem ele deixou de ganhar 1 milhão, 2 milhões, né, que podia ter ganho durante a semana. Ele vai ligar para o Fabrício e falar, pô, Fabrício, obrigado, hein? Pô, né? Você acha que o profissional como o Fabrício age dessa maneira? Separa bem. O cara separa as coisas, entendeu? Ele deixou claro aqui, Chagas. E já que você tocou no Fabrício, eu e o Fabrício trabalhamos muito tempo, eu sou liberal e ele é progressista, brigávamos muito. Mas na questão da economia, quando a gente trabalhava junto, a gente levava em consideração a economia. E num aspecto, até recentemente conversando com ele, ele me perguntou, deixando o teu antipetismo de lado, quem conseguiu o grau de investimento para o Brasil? Foi no governo Lula. Foi. Se você compara o governo Lula, digo, não sou lulista, não sou lulopetista, não sou petista, sou até anti-PT. Mas se você comparar o governo Lula com o governo da própria Dilma Rousseff e também do Bolsonaro, não tem comparação. Então, seguindo o raciocínio do Boturão, para o economista sério, para o profissional, ele deixa a ideologia de lado. O Lula é o melhor dos mundos, se for, né, se comparar com o que já foi, é a melhor indicação. Então, o profissional, ele não vai pela ideologia. Isso que me assusta ainda, como tem empresários que estão perdendo. E ali no Zoom ficou mostrado que estão perdendo e eles ainda insistem. Mas devem ter uma gordura aí para perder. Eu acho que na hora que o bicho pega, isso tudo... Na hora que a água bater no queixo... vai ficar meia dúzia. O cara vai tentar dúzia. começar a nadar, mas aí não vai ter tempo, né? E começar a nadar. Começa a nadar quando a água chega perto do umbigo, quando ela chegou no umbigo, você sai nadando. Mas essas pessoas... Depois fica muito mais difícil, viu, amigo? Só para finalizar, que acho que essas pessoas são muito perigosas porque elas radicalizam no sentido de ir ao extremo da defesa. Então essa parcela vai minguando, mas tem um percentual de gente, como vem a ameaça com revólver, um cara, eu vi um vídeo... ameaçou o Lula cara, com revólver, então assim, né? Matar o Lula. Que é o limite da não aceitação, é você eliminar a concorrência, a minoria, né? A democracia pressupõe uma maioria que decide e tem que administrar todo mundo. Essa minoria ser exterminada. Coisas também diferentes. Por exemplo, você pega o João Dória, por exemplo, que é o anti-PT, o anti-esquerda, essa coisa toda, né? O João Dória, ontem ou anteontem, eu não lembro bem, foi noticiado em toda a mídia, o Palácio não desmentiu. Aliás, o Palácio desmentiu a notícia anterior, que ele teria ligado direto ao Lula, né? E dizer que o governo do Estado vai colocar a polícia para investigar esse cidadão, se conseguir alcançá-lo, será preso. Mas ele não ligou ao Lula, também achei estranho que ele ligasse para o Lula, ele ligou para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Mas ligou. Né? Ligou, colocou o governo à disposição, a polícia à disposição, nós vamos atrás desse cidadão aí, vamos tentar enjaular, porque ninguém pode admitir uma coisa dessa. Ou seja, forças antagônicas, né, começam a Eles se juntar, chegam muito num limite que é da vida. Estica a corda. Para tentar, em 22, mudar o quadro. A tendência deles, desse grupo empresarial, apesar de um grupo ainda não desistir, ainda resiste, é buscar uma candidatura de centro. Só que está difícil arrumar, nós já discutimos muito, está difícil arrumar o nome de centro. E quando falo que pessoa... Sou liberal ao extremo e me tornei comunista. Quando isso ocorre, basta ler os editoriais de jornais que são pró-mercado financeiro no mundo. O Brasil já virou um pária no mundo. Você pega Financial Times, você pega New York Times, são todos eles comunistas, né? Todos eles comunistas. O Biden é comunista. O The Economist. The Economist. O Herald, Deutsche Herald, da Alemanha, também é comunista. Todos eles vêm criticando muito o governo Bolsonaro. O caso do Herald Deutsche, principalmente pela Amazônia. Então as pessoas sempre dão aquela desculpa do comunismo. Está na hora de parar e pensar. Pensar não, ir no supermercado. Ver a inflação que está no supermercado. Isto é real. Isto não é Bolsonaro, não é Lula, não é nada. Se você vai no supermercado, você vê o preço. Quem vai fazer uma renovação de contrato, o IGPM bateu 29%. Então isso é real.
Por que está ocorrendo? Está ocorrendo pelo que o Fabrício falou aqui na semana passada. Isto é política. Política interfere no câmbio. O câmbio gera inflação. Ô Chagas, e só um minutinho, Edgar, só para antes de encerrar o bloco, eu acho que essa minoria extremada, de extrema-direita, de apoio incondicional ao Jair Bolsonaro, parece ser mais numerosa do que realmente é, porque é muito barulhenta. Muito barulhenta, É muito sem barulhenta. Mas eu acho que na prática, uma parcela significativa da população que acabou decidindo a eleição em 2018, esse pessoal já caiu na real já há um bom tempo aí e não apoia tanto assim Jair Bolsonaro. Essa gente grosseira, por exemplo, como eu disse há pouco, né, na abertura do bloco, foi para baixo, lá embaixo do prédio do prefeito Santos 2 vezes, como foram anterior, né? Soltando rojão, gritando, xingando, achincalhando, falando palavrões, enfim, como se o prefeito tivesse culpa da situação que nós estamos vivendo. É triste. A gente convive aqui a Gisele é professora universitária aqui do Santa Cecília. A TV Santa Cecília, para quem não sabe, fica dentro do complexo universitário, né? Do Colégio Santa Cecília e da Universidade de Santa Cecília, mais da universidade propriamente do colégio. Mas são prédios conurbados, né? Prédios conjuntos colados aqui, ainda tem um outro prédio do outro lado, Oswaldo Cruz, essa coisa toda. É triste para a gente chegar aqui e olhar esse patrimônio enorme, né, construído aí com o suor aí da família Teixeira, pilotada anos atrás pelo Milton Teixeira, né, pela dona Nilza, enfim, né? E não tem ninguém. Não tem ninguém. Os corredores completamente vazios, sem alunos, aquela bagunça da molecada correndo para um lado, correndo para o outro, tá, não sei o quê, tomando isso, tomando um negocinho aqui, um cafezinho, aquela coisa, nós estamos acostumados, movimento aqui na universidade. É um ano que a gente convive com isso aqui. É uma coisa absolutamente tristonha. Agora, qual é o prefeito? Qual é o prefeito que sonha se eleger para fechar a cidade? Será que cabe isso na cabeça de alguém? Cai a arrecadação do município? Ou não cai? Cai. Cai a arrecadação do município, Caiu as pessoas ficam entristecidas, preocupadas, ninguém dorme, passa mal, tem que correr no consultório psicológico, psiquiátrico, no cardiologista, no gastro, sabe? O prefeito vai passar pela cabeça dele que ele vai fechar o município, fechar o comércio do município, fechar as empresas, fechar as academias, fechar as escolas. Gente, tenha santa paciência, né? Um intervalo rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, mandar um abraço aqui ao companheiro, amigo e profissional de comunicação, professor aqui da Unisanta também, de jornalismo, né, o Marcos Santana? Jornalismo, de televisão. Eduardo Rajabali, né? Está acompanhando a gente aí, não? Isso, nosso colega de classe, nós formamos juntos, eu, de Grabuturão, e o Eduardo Rajabali, professor aqui da Unisanta, jornalista, documentarista, documentarista de diretor de documentário. Aliás, eu até recomendo um documentário disponível no Globoplay, que fala sobre economia circular, um trabalho de mais de 2 anos de pesquisa e levantamento de dados, edição, que estreou na semana retrasada, está disponível no Globoplay, direção de Eduardo Rajabali. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho, Edu. Tá no ponto aí o vídeo então, não? Tá, né? Olha, vamos lá então, mais uma vez ao vídeo que causou uma tremenda irritação aos bolsomínios contra a doutora Ludmila, né? Acompanha aí. E aí, tá no ar? E o áudio? Não tem áudio. O pessoal em casa está ouvindo? E a gente não ouve aqui. Só simpatia. É ela tocando violão. Ela no violão e o Roberto Calil ali no coisa. Pode tirar, pronto, volta. Muito bem, é isso aí. Então, a Dilma Rousseff estava lá internada, fazendo sua bateria de exames, por conta, já havia passado pelo câncer, né, lá no Sírio-Libanês, e a doutora Ludmila, junto com o doutor Roberto Calil, né, os cardiologistas apenas, né? Pô, afinal, quem é o Roberto Calil, né? Doutora Ludmila, né? Viraram comunistas. O infame, você que é bolsominion, não é? Que é doente aí pelas redes sociais para atacar essa médica do primeiro time, né, dos cardiologistas do Brasil afora, você acha que ela só fez isso uma vez na vida para Dilma Rousseff? Isso é uma praxe, né, que eles criaram no Sírio-Libanês para
levantar um pouco o astral. Às vezes ela sabe bem como é que funciona isso, né? As pessoas que estão lá, doentadas, internadas, né? Demonstra que ela é uma excelente médica, que ela promove um tratamento, além de ter um bom conhecimento científico, ela promove um tratamento humanizado, que é uma grande vantagem hoje, é uma grande tendência no mundo. Foi dito isso ontem aqui pelo Armando de Mato Júnior. E outra coisa, certamente a doutora Ludmila não votou, acho que talvez nunca tenha votado no PT, muito pelo contrário, votou sim Jair Bolsonaro, então, até por isso é um dos motivos do convite, que ela foi eleitora de Jair Bolsonaro, então não tem uma cutícula de petista, de esquerdista, coisa que valha. É uma prova de que ela é uma profissional competente e sabe muito bem separar as coisas, as convicções ideológicas pessoais dela e o seu exercício profissional. Gisele, um ponto que me chama muita atenção, e além de chamar muita atenção, como o Bolsonaro, ele consegue fazer um mundo de seguidores que impressiona qualquer pessoa de bom senso. Mas como que uma pessoa como o Bolsonaro, que não tem a menor empatia, e daí? É uma gripezinha, todo mundo vai morrer. Não sou coveiro. Não sou coveiro, ele tem um número de seguidores e, por outro lado, sobre o aspecto da psicologia de novo, ele é psicossocial, ele é psicopata. O que define o Bolsonaro? A Ludmila, a doutora Ludmila, numa live que ela participou, a questão de meses atrás, aí, ela chamou o Bolsonaro de psicopata, né? Então, assim, eu não gostaria de fazer diagnóstico psicopatológico sobre as pessoas nessas condições, assim. Mas, veja, eu acho que a questão do Bolsonaro é que não é que as pessoas passaram a admirá-lo, é que ele representa uma parcela da população que é radical de direita. Então, toda a pauta de costumes, ela é importantíssima para esse pessoal. É anti-LGBT, é antifeminista, a Damares está lá fazendo um desserviço à humanidade, né? Restringindo, limitando, cerceando direitos. Então, ele foi o cara que foi tido como sincerão, como cara... Ele expressou... Ele representa um público, uma parcela que se via muito bem encaixada com ele. Como ele começou a crescer um pouquinho e teve aquela ideia anti-Lula, então as pessoas canalizaram para votar nele. E essas pessoas que votaram na oportunidade voltaram atrás. Esta parcela ideologicamente identificada com a pauta dele, ele é um representante de um grupo que, graças a Deus, é minoritário. Eu costumo dizer que não é o Bolsonaro que fez esse pessoal. Esse pessoal encontrou alguém que desse voz a esse pensamento. Se ele fosse mais articulado, mais inteligente... Ele abriu o armário. Ele abriu o armário. Uma questão, se fosse uma pessoa muito mais articulada, ele poderia estar lucrando politicamente muito mais. Ele é bastante limitado. Olha, né? Se ele tivesse tomado a posição que o Netanyahu em Israel tomou em relação à vacina, ele estaria reeleito. Fácil. Falta um pouco de... Não vou dizer inteligência, de articulação. Não, os governos de centro-direita, na Alemanha, na Inglaterra... o Netanyahu em Israel. Então, assim, fizeram a grande diferença. O Chile aqui, o Chile está vacinando todo mundo. Mas a diferença que eu acho que tem para o Bolsonaro é essa pauta de costumes, essa valorização de algumas coisas que são, que restringem muito agregar mais gente. Na hora que as pessoas entendem o que é aquilo, né? E a prática, né? O exercício da presidência muito, muito, muito comprometido, né? Agora quem está sendo investigado também é o Jair Renan Bolsonaro, famoso filho 04 do presidente da República. Se você vê a foto do Jair Renan, está publicado hoje numa rede social, ele dos 4 é o que mais parece com o pai. Não é? Alto, magro, porque todos os 3 filhos dele, 01, 02, 03 do primeiro casamento, são mais baixos que ele, tem menos altura que o presidente. Apenas o Jair Renan é que realmente... fisicamente, né, mais se assemelha ao... Eu fico na torcida de que a filha seja diferente, que a Laurinha salve ela. A Laurinha, minha filha, eu vou te dizer uma coisa. A famosa fraquejada. Olha aqui, o médico Marcelo Queiroga, né? Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, foi anunciado ontem, será o substituto do Pazuello, né? Pior ministro da Saúde da história do mundo, né? Não há notícias nem próximas disso, né? E que desmontou o ex-Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde do Brasil não existe hoje, não serve para absolutamente nada, para coisa alguma, né? A não ser para manter lá o salário dos caras que eles colocaram nos cargos, né? Aquele bando de incompetentes, né?
Ele é médico há mais de 30 anos, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E ele mesmo, como presidente, é que definiu, não é, a doutora Ludmila, que fosse a responsável por falar em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Covid. Veja a respeitabilidade, né, e o grau de capacidade que tem essa médica, né, que foi tratada como uma criminosa, né? Agora, ela foi corajosa, porque ela falou tudo, né? Ela soltou o verbo. Ela foi corajosa. Ela soltou o verbo. Eu acho, não é, a gente vive política há muitos anos, né? Há muitos anos, né? Eu acho que ela falou sob orientação do presidente da Câmara. Mas ela é corajosa porque ela está de carro blindado e com segurança Eu agora. acho que sim. Eu acho que ela ligou para o Lira, depois, ou o Lira ligou para ela, Mas ela podia se conversaram. recusar a O Lira falar. foi ao hotel com ela. Não, o Lira. Tem Mas a ela Globo podia se News, recusar a falar para se a Globo News, preservar. exato, Globo News, CNN, Globo, Record. Mas a todo mundo atrás de mim. humilhação profissional foi tão grande É. que ela sentiu na necessidade de falar. Mas eu Agora, acho que ela conversou. O Lira falou. O Lira deve ter dito para ela, falou, fala tudo que eu estou contigo até o final. Eu acho. Não estou aqui, não tenho informação sobre isso. Com certeza. Não, é um pensamento nosso, mas com certeza. O Lira pegou o telefone e ligou. Mas ela podia se recusar Podia, por conta podia. da própria segurança, né? E não foi só o Lira que indicou. Dias Toffoli indicou também. E o Augusto Aras. O Augusto O Aras eu não sei quem Aras. indicou, né? Eu sei se o Aras indicou. Apoiou. E o O Aras Gilmar é cliente Mendes. dela. E Gilmar o Gilmar Mendes. Mendes. Então, mais uma vez, o Bolsonaro conseguiu brigar com todo mundo. Eu acredito que vai ter um preço caro isso no futuro. Vamos aguardar. Gisela, obrigado pela presença. Mais uma aqui agradeço. conosco. Valeu, Chagas. Santana inteiramente conosco. De segunda a sexta, o Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde. A reprise sempre aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.